Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus está olhando para você. Amém. Diga para outra pessoa do outro lado também: Deus está olhando para você. Glória a Deus. Amém. Ainda de pé, vamos receber a Sara Batista, vai estar ministrando uma palavra ao nosso coração, né? Cremos que Deus irá usá-la para falar conosco nesse culto de cura e de libertação, em nome de Jesus. Não só conosco que estamos aqui presencialmente, mas com todos que estão aí nos assistindo. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Pare agora, porque Deus irá falar ao seu coração. Vamos orar, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus, muito obrigado, louvado, exaltado é o teu santo nome, porque Tu és o Deus que nos fortalece, Tu és o Deus que cuida de nós, Tu és o Deus que injeta ânimo em nós, meu Pai. Tenha misericórdia pelas nossas falhas, nossos pecados. Queremos aprender cada vez mais a Te honrar, não só com bens materiais, mas com toda a nossa vida. Deus, fale conosco agora. Todos nós que estamos aqui, Senhor Deus, presencialmente na Igreja Batista Nova Vida, tantos quantos estão nos assistindo, Senhor, pelas redes sociais, que o Teu doce Espírito Santo agora cative a nossa mente, o nosso coração, repreenda toda e qualquer obra do inferno, todo espírito das trevas agora bata em retirada em o nome de Jesus, todo espírito de dúvida, de cansaço, de fadiga, de crítica, bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de medo, de ansiedade, de insegurança, de preocupação, de depressão, de opressão, nós Te mandamos embora agora, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, venha falar ao nosso coração, usa a nossa irmã Sara como instrumento, como um canal do Senhor, para que ela possa trazer aquilo que o Senhor quer falar conosco. Dê as palavras de sabedoria, de graça, dê as palavras de poder na boca dela. Usa a Tua serva com poder e graça. Sê conosco e nos abençoe. É o que nós Te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu queria convidar você para vir mais para frente. Eu sei que está muito calor, não precisa sair dos cantos, perto dos ventiladores, mas vem para frente um pouquinho, vocês estão muito aí atrás. Nós somos poucos hoje, mas vamos chegar um pouco mais para frente. Júlia, Val, um pouco mais para frente. Amém? E antes de você sentar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Se você encontrou, declare o seu amor à palavra do Senhor. Amém? Amém. Marcos 10, 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, e dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Poder se assentar? Hoje o nosso culto, ele é de cura e libertação. E eu gosto muito de pregar nos cultos de quinta-feira, porque... Obrigada, irmã Cida. Porque é uma palavra que é para mim também. Antes de ser ministrada para vocês, Deus ministra algo no meu coração primeiro. Algo que eu preciso aprender. E esse texto aqui, ele conta a história
de um homem que estava ali no caminho de Jericó. Na saída, né, o texto fala que eles foram para lá, mas que quando eles estavam saindo, eles encontraram esse homem. Esse homem, ele era cego, o nome dele era Bartimeu. Eu tenho certeza que alguns de vocês, se não a maioria, já ouviu falar desse homem na Bíblia. O cego Bartimeu. E ali, né, nesse texto que a gente leu, relata que ele estava à beira do caminho e que ele ouviu a multidão se aproximando e ele entendeu que era Jesus que estava ali. Só que no texto a gente tem uma percepção muito importante, que fala que ele chamava Jesus como Jesus, filho de Davi. Então ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era o homem que estava passando. Mas ele podia ver? Não. Mas ele estava ouvindo o que a multidão estava dizendo. E Jesus, ele era dito como filho de Davi, aquele que viria para salvar o rei dos judeus, lá no Velho Testamento, que falava como ele, o filho da descendência de Davi, que ele viria para salvar o povo ali no Novo Testamento. Então, o cego Bartimeu, ele conhecia aquele homem, ele conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus era o único que podia fazer algo por ele. E hoje eu quero mostrar para vocês 3 coisas que o cego de Jericó sabia e por isso ele recebeu um milagre. E uma das coisas é isso, que ele sabia quem era Jesus. Você conhece Jesus realmente? Você pode dizer assim com propriedade, com todas as letras, que você conhece Jesus? Os discípulos caminharam com Jesus durante 3 anos. E mesmo assim, no final, alguns traíram Jesus, alguns negaram Jesus, fugiram, mesmo conhecendo Jesus por 3 anos, caminhando com Jesus por 3 anos. Vocês acham que 3 anos dá para conhecer uma pessoa bem? Ali, caminhando com aquela pessoa, dormindo e acordando todo dia, morando junto, dá para conhecer em 3 anos? Sim ou não? Mesmo assim, aqueles discípulos, no final ali, eles negaram Jesus, alguns, outros fugiram, traíram, mesmo caminhando com Jesus durante todo esse tempo. E nós, será que nós conhecemos verdadeiramente Jesus? Aquele cego ali, né, o cego Bartimeu, ele não viu Jesus. Ele reconheceu Jesus por causa da multidão, por causa do burburinho ali que estava na multidão, por causa do que as pessoas estavam falando. Ele estava à beira do caminho. O texto diz que ele estava à beira do caminho, ele não estava no caminho, ele não estava na multidão, ele estava ali do lado. Mas ele ouviu as pessoas, ele ouviu que as pessoas estavam dizendo, que o texto diz que uma multidão seguia Jesus. E ele ouviu aquilo ali, e ele entendeu que Jesus estava passando por ali. Aquele homem, ele conhecia Jesus. Não só porque os olhos dele viram Jesus em algum momento, mas porque ele conhecia a história daquele que viria para curar, para salvar, para libertar o povo. Ele conhecia Jesus. E porque ele conhecia Jesus, ele creu que Jesus era o único que podia curá-lo naquele momento. Nós conhecemos a Jesus. Quando eu perguntei quem conhece Jesus, a maioria balançou a cabeça e disse sim, eu conheço Jesus. Mas por que tantas vezes nós duvidamos, nós queremos fazer as coisas sozinho, nós achamos que Deus não está nos ouvindo, nós achamos que Jesus não está ali por nós, nas lutas, nas dificuldades, nas situações que enfrentamos no nosso dia a dia? Se nós conhecemos Jesus verdadeiramente, nós cremos que Jesus, ele é o que pode todas as coisas. Aquele homem, ele não tinha visto Jesus, mas ele conhecia quem era Jesus e sabia que Jesus podia curar,
que Jesus podia transformar a vida dele, que Jesus era o único que podia libertar ele daquilo ali que ele estava, daquela situação que ele se encontrava. Quando nós conhecemos verdadeiramente a Jesus, nós temos essa percepção de que Jesus, ele pode todas as coisas. De que Jesus, ele é o único que pode fazer todas as coisas por nós. Na semana passada, eu estava em um evento. Minha mãe até contou um pouco aqui, né? No domingo eu fui para um evento de trabalho, da área que eu trabalho. E aí eu estava contando que o último palestrante do evento, ele não foi no evento. Ele teve um problema no avião, estava chovendo muito em São Paulo. E aí o avião dele ia pousar, levantou o voo e foi para o Rio de Janeiro. Arremeteu isso. Ia pousar assim, arremeteu, como o André disse, e foi e pousou no Rio de Janeiro. E aí nós ficamos sem esse último palestrante. E eu confesso que eu conhecia várias pessoas que iam palestrar lá. Inclusive, eu fui para o evento, porque eram várias pessoas do meu ramo que eu trabalho atualmente, pessoas que podiam me ajudar a crescer, né, profissionalmente, com palestras, ensinamentos, pessoas que estão em lugares que eu quero chegar um dia. E esse homem eu não conhecia. Eu só estava ouvindo falar dele. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto, não sabia quem ele era. E aí ele ligou, né? Estava na hora da palestra dele, ele ligou para os organizadores, e lá no palco os organizadores falaram assim: olha, gente, ele acabou de dizer aqui que ele não, que ele parou no Rio de Janeiro. E o piloto do avião falou o seguinte: que quem quiser vir para São Paulo, que já foi autorizado para pousar, que a gente pode voltar. Mas que é daqui 1h30. Ele perguntou se vocês esperam 1h30 ele chegar para ouvir a palestra dele. Uma multidão em massa, gente, tinha mais de 500 pessoas no evento. Todo mundo falou: não, a gente espera, a gente espera. Todo mundo falou: não, levanta a mão e espera. Eu falei: gente, mas quem é esse cara que o povo vai esperar 1h30 para ouvir uma palestra dele? Isso, gente, já era assim, já estava dando, era mais de 6 horas, já estava dando umas 7 horas. Então você conta aí 1h30, ele ia palestrar 10 horas da noite e nós íamos sair de lá. E era o último dia, todo mundo já estava cansado, que foram 2 dias de evento, palestras assim, uma atrás da outra. Era 1 hora para cada palestrante, mas uma atrás da outra. A gente estava saindo de lá todo dia, assim, no dia anterior a gente tinha saído mais de 7 horas da noite. E uma palestra atrás da outra. E assim, a gente não estava pegando no pesado físico, mas a mente cansa ali, muita informação, muita coisa. Mas mesmo assim o povo disse que esperava ele 1h30. Falei: gente, não é possível, quem é esse cara? Eu nunca tinha visto ele. Mas de tanto que o povo falava, eu falava: então eu vou esperar. Eu espero também. Se todo mundo vai esperar 1h30, eu não ia embora mesmo naquele dia. Eu ia embora só no outro dia à noite. Minha mãe estava quietinha, guardada lá no AP que a gente estava dormindo. Então, eu vou esperar. Não sei quem é não, mas eu vou esperar. Por quê? Porque a multidão que estava lá, todo mundo falou que ia esperar. Que esse cara era o top, que ele era o fera, que ele era isso, que ele era aquilo. E na hora que ele falou, todo mundo falou assim: não, a gente espera. Eu tô vendo o pessoal assim do meu lado. O pessoal: não, a gente vai esperar. E já falando: não, a gente espera, não sei o quê, não sei o quê. Não tem como remarcar minha passagem, não sei o quê. Eu falei: gente, mas quem é esse moço? Quem é esse cara que todo mundo está esperando assim, né? Acabou que não deu para esperar, porque era num teatro. E o teatro tinha um evento logo após o nosso evento. Então não podia ficar lá no auditório do teatro. Tinha que liberar o espaço. Então teve que ser cancelado. Ele vai remarcar uma outra aula online para toda a galera que estava lá. Mas o que eu quero dizer é: eu não conhecia esse homem. Eu não sabia quem ele era. Eu nunca tinha visto. Na verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar dele no meio ali que a gente trabalha. Mas quando eu vi todo mundo falando que ele era o cara que ia esperar 1h30, para depois ele ter a palestra, eu falei: então eu vou esperar também. Porque eu não vou sair daqui sem receber o que essa galera vai receber. Eu não vou sair daqui sem aprender o que todo mundo aqui vai aprender.
Eu paguei, então eu vou ficar aqui. O cego não tinha visto Jesus. Ele não conhecia, ele conhecia quem era Jesus, mas ele não sabia, ele não tinha visto. Mas as pessoas, a multidão estava ali. Todo mundo estava ali, o burburinho, e falando, e não, é Jesus de Nazaré, Jesus e tal, e tal. E aí ele entendeu que aquela era a chance dele receber a cura, dele receber o milagre. Aquele homem, ele teve uma fé tão grande de uma pessoa que ele conhecia apenas porque eu não sei se ele tinha ouvido histórias passadas, alguém ensinou para ele que aquele homem viria, mas ele sabia que Jesus podia curar ele, que Jesus podia transformar. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós entendemos quem Jesus é realmente nas nossas vidas, nós entendemos que Ele pode fazer todas as coisas. Essa semana eu estava conversando com o Elton sobre uma questão financeira nossa para o ano que vem, no mês de janeiro. E aí eu falei, e aí ele estava falando assim, não sei, vamos ver o que Deus vai fazer até a data tal. Não sei, eu falei, não, vai dar certo. Deus está no controle, vai dar certo. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Jesus, Ele está ali para nos curar, para nos transformar. Mas nós precisamos conhecer Jesus, saber quem é Jesus e como que nós conhecemos a Jesus. Durante todo esse ano, nós temos falado muito sobre devocional, sobre momentos com Deus, inclusive no grupo da Rede de Mulheres. A gente teve devocional praticamente todos os meses desse ano. A gente teve uma escala de devocional. Porque a importância de conhecer Jesus. A importância de ter intimidade com esse homem. A importância de caminhar com Ele. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos intimidade, temos um relacionamento, nós podemos descansar, porque sabemos que Deus, Ele cuida de todas as coisas. Uma outra coisa que o cego de Jericó sabia era que Jesus ouviria ele apesar da multidão. No texto que a gente leu, diz que ele gritava assim, olha, tem misericórdia de mim. Era uma multidão. Eram muitas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus. Mas ele não parou em nenhum momento. Inclusive, aqui no texto diz que as pessoas estavam mandando ele calar a boca. Estavam mandando ele parar de falar. Estavam falando com ele para ele calar. Que Jesus não ia ouvir. Porque ao redor de Jesus tinha uma multidão muito grande, mas a fé daquele homem era tão grande que ele acreditava, ele sabia que Jesus ia ouvir ele, mesmo com aquela multidão ao redor dele. Uma outra pessoa que teve uma fé similar, que mesmo apesar da multidão sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, foi aquela mulher do fluxo de sangue. Tinha uma multidão que cercava Jesus. E ela falou, se eu apenas tocar no manto dele, se eu conseguir chegar um pouco perto e só conseguir tocar nele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Ele não precisa falar comigo, ele não precisa olhar para mim, ele não precisa parar o que ele está fazendo, pôr a mão na minha cabeça, só se eu tocar, eu tenho certeza. Olha o tamanho da fé dessas pessoas. O tamanho da fé que essas pessoas tiveram. A Bíblia está repleta de pessoas que tiveram fé extraordinariamente grandes para receber milagres extraordinariamente grandes. O que tem de diferente de mim e dessas pessoas da Bíblia? De você e das pessoas que são citadas na Bíblia? Todo mundo é de carne? É de osso? Todo mundo come arroz, feijão. Quer dizer, não sei se eles comiam arroz e feijão, mas normalmente arroz e feijão é mais do Brasil, né? Mas eles se alimentam normal. Não tem ninguém que tem superpoderes, não tem ninguém que voa, nada. Somos iguais. Mas olha o tamanho da fé dessas pessoas. Para nós sermos curados, esse culto hoje, né, é um culto que fala muito sobre cura e libertação. Para nós sermos curados, para nós sermos libertos, para nós sermos transformados, nós precisamos ter fé e acreditar. Bartimeu tinha uma multidão que o impedia de chegar onde ele queria.
tinha uma multidão que era o empecilho dele alcançar o milagre, porque com aquela multidão toda ele precisava gritar cada vez mais alto, ele precisava falar cada vez mais alto. E quanto mais o povo, a Bíblia conta aqui, que quanto mais o povo mandava ele calar a boca, mais ele gritava alto, porque ele precisava chamar a atenção de Jesus de alguma forma. O que nós temos feito para chamar a atenção de Jesus? Muitas vezes nós oramos, colocamos o nosso problema, a nossa dificuldade diante do Senhor, oramos ali durante um tempo, como Jesus não escuta, a gente acha que Jesus não está escutando, a gente deixa, resolve fazer as coisas na força do nosso próprio braço, do jeito que a gente acha que tem que ser feito. Mas nós nos esquecemos que Jesus, ele pode todas as coisas. Nós nos esquecemos que quando nós conhecemos a Jesus, nós entendemos que ele pode todas as coisas. A Bíblia fala que Jesus, ele conhece os desejos do nosso coração. Mas a Bíblia também fala que nós precisamos orar, que nós precisamos falar com Deus os nossos pedidos, que nós precisamos falar com o Senhor o que nós precisamos. Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe onde nós precisamos ser curados, ele sabe onde nós precisamos ser tratados, ser transformados. Ele sabe o milagre que você precisa nessa noite. Ele sabe o problema que você está enfrentando nessa noite. Ele sabe, porque ele conhece o nosso coração. Mas nós precisamos falar, chamar a atenção de Jesus de alguma forma. Ainda falando sobre o evento que eu estava, me chamou muita atenção de ver as pessoas ali, quando subia um palestrante ali sobre algo relacionado à nossa área de trabalho, como as pessoas ficavam doidas, admiradas. As pessoas ficavam assim, nossa, meu Deus, fulano, e não sei o quê, e gritava, e levantava, e batia palma. E aí lá no meio daquele evento, Deus me falou muito aqui a memória, e falou assim, quantas vezes vocês têm feito isso diante de mim? Eram pessoas que eu admirava. Eram pessoas que eu estava ali para aprender com elas. Inclusive, quando eu fui para esse evento, meu pai falou assim, tá, mas... porque vocês sabem tudo que eu e Adriel, o Elton, a gente vai fazer, a gente pede o conselho do meu pai. Meu pai é o coach lá da nossa família. Um dia, quando nós estiver ganhando muito dinheiro, nós vamos fazer um salário para ele, para abençoar todas essas estratégias que ele está dando. Mas... eu falei, pai, estou querendo ir nesse evento, vai estar fulano, assim e tal, é um evento disso. Aí ele, tá, mas isso vai te ajudar no que você está precisando agora? E quando você sair de lá, você acha que vai te ajudar a ganhar quanto você quer ganhar? Ou vai te ajudar no que você está precisando? Aí eu falei, vai, porque o fulano vai estar lá, tem uma estratégia assim, 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 assim. E aí, quando a gente estava lá, eu vi aquelas pessoas se levantando e batendo palma, e aplaudindo e gritando. E tentando chamar a atenção deles de alguma forma. E na hora que foi para o café ali, que estava todo mundo junto, e tira uma foto e não sei o quê. E eu falei assim, é claro que eu tirei foto também, né, gente? Porque eram pessoas que eu admiro. E quando eu chegar lá, eu vou falar, olha, quando eu não era ninguém, tirei uma foto com fulano. E hoje estou aqui palestrando com fulano. Tem que, né, guardar essas coisas. Mas aquelas pessoas estavam ali para ver pessoas, humanos, que eram exemplos de trabalho. E estavam ali tentando chamar a atenção daquelas pessoas. E nós, muitas vezes, quando nós temos um problema, temos uma dificuldade, nós oramos um pouco, desistimos e depois achamos que Jesus não está nos ouvindo, não fazemos nada para chamar a atenção de Jesus. Não fazemos nada para chamar a atenção do Senhor de alguma forma. Quando a gente vem no culto, você tem cantado baixinho aí no seu lugar, quietinho, caladinho? Aquelas pessoas ali naquele evento, elas estavam ali vibrando por pessoas que elas podiam pegar e tocar, que não podiam fazer nada por elas assim de extraordinário, a não ser passar o conhecimento de como eles fizeram. E nós temos acesso a alguém que pode transformar a nossa vida.
Nós temos acesso a um rei que toda vez que ele se faz presente, a glória dele se manifesta. Nós temos acesso a isso. E não temos chamado a atenção do Senhor. Não temos tirado um tempo para gritar como cego ali, como Bartimeu, que gritava, que tentava chamar a atenção de Deus de alguma forma para receber algo do Senhor. Nós precisamos aprender que Jesus, ele está disponível. Mas nós precisamos falar. Nós precisamos buscar. A Bíblia diz: buscai e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está lá. Ele não está perdido, ele não está escondido. Ele está lá, porque a Bíblia fala que quando você me buscar, você vai me achar. Aquele homem, naquele momento, ele não podia fazer mais nada. Ele não enxergava, ele não sabia onde Jesus estava, mas ele podia gritar e chamar a atenção do Senhor de alguma forma. E foi por isso que Jesus ouviu. E Jesus foi até aquele homem. E aquele homem foi curado. Ele foi transformado. Meu pai já pregou aqui outras vezes sobre ele e contando um pouco a história de por que ele deixou a capa, o significado dele deixando a capa, que ele estava ali deixando a vida dele para trás, porque a Bíblia diz que ele deixou a capa e seguiu Jesus. Então esse deixar a capa significava ali uma mudança de vida, uma mudança no comportamento, uma transformação na vida daquele homem. Mas ele teve uma atitude de gritar, de clamar, de pedir ao Senhor por socorro. Ele teve essa atitude e por isso ele foi curado. E outra coisa que esse homem sabia é que ele sabia que Jesus podia curar ele. Ele conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus podia ouvir ele mesmo com aquela multidão. E ele sabia que Jesus era o único que podia curar ele. Vamos ler lá o versículo 51. Marcos 10, 51. Jesus diz assim: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Parece uma pergunta óbvia. Parece uma pergunta até tola às vezes. Assim, nossa Deus, pergunta besta. O que você quer que eu faça? Jesus sabia o que aquele homem precisava. Sabia, não sabia? Todo mundo que estava ao redor sabia. Jesus, ele sabia. Mas Jesus perguntou àquele homem o que ele queria. Para que aquele homem falasse ali com todas as palavras que queria ver, que queria ser curado. E depois que Bartimeu falou que ele queria ver, Jesus falou com ele: olha, então você está curado. Você pode ir. Você está curado. Vai, a tua fé te salvou. Essas palavras que ele disse: mestre, que eu torne a ver, nunca carregaram um peso tão grande. Essas palavras foram carregadas de fé, de esperança e de certeza. Ele sabia que ele voltaria a ver naquele momento. Ele sabia, ele tinha certeza que ele voltaria a enxergar naquele momento. Bartimeu tinha certeza, porque ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós sabemos que apesar da multidão, apesar daquilo que está ali ao nosso redor, Jesus, ele nos ouve, nós temos a certeza de que ele está ali por nós e vai fazer o que nós precisamos. Às vezes não é no nosso tempo, às vezes não é no momento que a gente quer e nem do jeito que a gente quer. Mas a Bíblia também diz que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Mas quando nós temos intimidade com Jesus, sabemos quem Ele é, nós temos a certeza que o nosso milagre vai chegar. Nós temos certeza que Deus, Ele vai fazer algo por nós.
Não importa o tamanho do nosso problema, não importa o tamanho da dificuldade. Não importa qual seja o problema que você está passando nessa noite. Não importa o que você está pensando. Não importa qual seja a dificuldade que você acha que é grande demais para você. Tenha a certeza de que Jesus, Ele pode todas as coisas. Quando eu venho ministrar um pouco sobre isso, que Jesus, Ele pode as coisas, fala muito ao meu coração, porque eu tenho vivenciado coisas grandiosas diante do Senhor. Eu tenho vivenciado nos últimos anos que Deus, Ele é tão poderoso. Eu já sabia que Ele era poderoso, porque eu via através da vida do meu pai, da minha mãe, o cuidado de Deus. Eu via através da vida deles tudo aquilo que Deus podia fazer. Deus sempre cuidou de nós, Ele nunca nos desamparou. Mesmo nos momentos em que nós estávamos em dificuldades, mesmo nos momentos em que nós estávamos ali sem uma perspectiva, Deus sempre cuidou da nossa família. Sempre. De volta e meia a gente para um pouco para pensar em alguns momentos que a gente viveu. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, a gente era doido, hein? Meu Deus, não acredito que nós fizemos isso. Mas Deus, Ele sempre cuidou. Agora eu sou uma outra família. Eu sou uma outra família. Eu e Elton, nós não temos filhos ainda. Temos cachorro, não tem filho ainda. Mas nós somos uma família. E Deus, Ele continua cuidando de nós. Não é porque eu sou melhor do que vocês, ou porque meu pai, a minha família, Adriel, minha mãe, Elton, é melhor do que vocês, não. Mas é porque nós sabemos quem é Jesus. Nós temos a certeza de quem é Jesus na nossa vida. Eu tenho 28 anos. Sou uma jovem senhora. Mas já passamos tanta coisa, como família, como cristãos, em que a nossa única alternativa era confiar de que Deus estava cuidando de tudo. E hoje eu levo isso para a minha família, para o meu casamento. Vocês sabem que eu já contei algumas vezes, quando a gente foi casar, a gente não tinha dinheiro para casar. Não tinha. Eu não tinha um pai rico que podia bancar meu casamento. Mas meu pai foi lá e falou, não, nós vamos fazer esse casamento. Não sei como, a minha única filha, mas nós vamos fazer esse casamento. E eu orei, eu falei, Deus, eu não sei como que o Senhor vai fazer, não. Eu ainda falei com ele, falei, Senhor, o Senhor conhece o desejo do meu coração, o Senhor conhece os meus sonhos. Mas eu sei que o Senhor vai fazer. E como fez? Recebemos uma doação de uma coisa ali, outra pessoa ali chegava, batia na porta, era um fardo de refrigerante, e uma pessoa falava, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Eu ganhei meu vestido, nós ganhamos as alianças, ganhei minha maquiagem, ganhei sapato que eu ia casar. E foi assim. Milagre atrás de milagre. Mas é porque eu sei exatamente o Deus que eu sirvo. E eu sabia que quando eu fiz aquela oração e eu falei, Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, porque nos meus olhos naturais eu não estava vendo. Mas eu tinha certeza que Ele ia fazer. Porque eu conheço Jesus. Quantos milagres Deus tem feito na sua vida? Quantas coisas Deus tem feito na sua vida, e mesmo assim, algumas vezes você duvida que aquilo vai dar certo, ou você duvida que aquilo vai acontecer. Quando nós conhecemos a Jesus, assim como aquele homem, ele conhecia Jesus, ele sabia que Jesus era o filho de Davi, ele sabia que Jesus era o único que podia curar ele, e ele tinha certeza que quando ele chegasse ali, frente a frente com Jesus, ele seria curado. Ele tinha essa certeza. E nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos ter essa certeza de que Deus, Ele cuida de tudo. De que Deus, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele sara. Jesus, Ele assume o controle da nossa vida por completo.
E quando Ele assume esse controle da nossa vida, nós podemos descansar, porque nós temos a certeza de que Ele está cuidando de tudo. Ele tem o controle de tudo. Então, meu irmão, não duvide. Mesmo que as coisas parecem estar desmoronando ao seu redor, mesmo que as coisas parecem que não estão dando certo, mesmo que parece que você não está enxergando ali aquela luz no fim do túnel, mesmo parece que você está afogado ali, que você quer desistir, que você não sabe o que fazer, creia que Jesus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência, porque o Senhor, Ele cuida dos filhos dele. O Senhor, Ele cuida de quem Ele ama, Ele cuida de quem o conhece, de quem tem intimidade com Ele, de quem decidiu pagar o preço de servir a Ele. Não é fácil. Tem muitas lutas, muita dificuldade, mas vale a pena, porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Assim como um pai, uma mãe quer o melhor para os seus filhos, cuida e zela deles em todo o tempo, tenta de todas as formas educar, dar o melhor, cuidar, suprir as necessidades. Deus, Ele faz isso por nós, porque Ele é o nosso Pai. Ele é um Pai amoroso, um Pai zeloso, um Pai que também gosta de mimar os seus filhos. Ele faz isso por nós. Mas nós, muitas vezes, como filhos ingratos, viramos as costas para o Senhor, ou duvidamos de que Ele pode fazer, ou de que Ele pode transformar. Não conheço a fundo a história de cada um, como foi a conversão, só de alguns. Mas se Jesus te tirou de onde você estava, se Jesus te puxou, te tirou do lamaçal do pecado, de onde você estava, te transformou, te curou, te libertou, e você está aqui nessa noite, você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Bartimeu teve uma atitude. Ele sabia que Jesus podia fazer. Ele tinha certeza que Jesus podia transformar, que Jesus podia curar. Mas partiu dele a atitude de chamar a atenção do Senhor de alguma forma. De orar, de clamar, de pedir, de suplicar e de gritar: Deus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha para mim, eu estou aqui, me ajuda. E mesmo que a multidão, mesmo que as pessoas ao redor estivessem mandando ele calar a boca, ele ficar quieto, ele gritava mais alto. Mesmo que as dificuldades, mesmo que as lutas tentem te sufocar, tentem te impedir, tentem de qualquer forma te jogar ainda mais para baixo, mais para fundo do que você está, lembre-se de que Jesus, Ele te escuta. Então grite mais alto, peça mais alto, ore mais, jejue mais, chore mais. Mesmo que as lutas estejam ali, Jesus é maior do que todas as coisas. Meu pai gosta de uma citação, eu até escrevi ela aqui na minha palavra. Uma citação de uma mulher que ela é uma sobrevivente do Holocausto, que ela fala: não há abismo mais profundo que Deus não seja mais profundo do que Ele. Não existe luta, não existe dificuldade, não existe problema que seja tão grande que Deus não seja maior do que Ele. Nós damos munição para o diabo. Nós que engrandecemos Satanás, porque nós achamos que ele é grande, nós achamos que as dificuldades são grandes, que as lutas são grandes, que os problemas são grandes demais. Mas nós esquecemos que nós servimos a um Deus muito maior do que Ele, muito maior do que os problemas, muito maior do que as dificuldades, muito maior do que as lutas. E vai valer a pena. Quando eu estava preparando essa palavra, eu coloquei essa música, que vai valer a pena. Nós não entendemos muitas vezes os caminhos que Deus ele toma para nós não entendemos muitas vezes os caminhos que Deus ele direciona, que Deus ele fala para a gente seguir, mas nós entendemos que vai valer a pena. Que o Senhor ele tem o controle de todas as coisas e vai valer a pena. Durante todo esse ano, a gente bateu muito na tecla sobre intimidade com Deus, sobre devocional, sobre passar um tempo a sós com o Senhor. Mas nós falamos muito sobre isso, porque é muito importante nós conhecermos o Deus que nós servimos.
É muito importante nós termos intimidades com o Deus que nós servimos. É importante nós termos um relacionamento com Ele. Assim como nós nos relacionamos com o nosso marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos, com os irmãos. É muito importante nós termos um relacionamento com o Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, quanto mais nós mergulhamos na presença do Senhor, mais nós temos a certeza de que nós podemos descansar, porque Ele tem o controle das nossas vidas. Queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar. E eu não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade, o seu milagre. Não sei como você entrou aqui nessa noite. Se você entrou pedindo a Deus uma solução financeira, uma solução na sua saúde, na área espiritual, emocional. Mas eu queria que você falasse com Deus nessa noite. Dê um passo de fé e fale com o Senhor. Aquele homem, ele estava ali à beira do caminho, precisando de um milagre. E Jesus estava passando. Eu sei que você tem certeza que Jesus está aqui. Bartimeu tinha certeza que Jesus estava lá. Não porque ele estava vendo, mas porque ele estava ouvindo as pessoas falando que aquele homem tão poderoso estava ali. Bartimeu tinha certeza que Jesus podia curar ele. Bartimeu tinha certeza porque ele conhecia Jesus. Não importava a multidão, não importava nada que estava ao redor, aquele homem tinha certeza que Jesus era poderoso o suficiente para mudar a vida dele. Não sei qual que é o seu problema, qual que é a sua luta, qual que é a sua dificuldade. Não sei como você entrou aqui nessa noite. Se você entrou com um problema que você acha que é grande demais, que é difícil demais, que está sufocando você, faça como Bartimeu, grite mais alto, ore mais alto, fale mais, jejue mais, busque mais. Não existe problema tão grande que Jesus não seja maior. Não existe problema que não tem solução. Não existe cura que não chegue, porque Jesus, Ele pode todas as coisas. Mas Ele só vai fazer e Ele só vai realizar. Ele só vai mudar e transformar quando você pedir, quando você quiser. Quando você falar e você ter a atitude igual aquele homem que tomou a primeira atitude de gritar pelo milagre, de gritar pelo Senhor. Essa atitude cabe a você, cabe a mim. Fale com o Senhor essa noite. Se deixe derramar. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso gritar, grite. Se for preciso falar com o Senhor, se derramar, abrir o seu coração, ajoelhar. Não deixe passar essa oportunidade. Jesus está passando por aqui. Não deixe essa oportunidade passar de você receber o seu milagre, a sua cura, a sua transformação. Miraré, tu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso
preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Senhor Jesus, nessa noite, Deus, nós entendemos. Se nós ainda tínhamos qualquer dúvida, nós conseguimos compreender que o Senhor pode todas as coisas. Que não importa a luta, não importa o problema, não importa a dificuldade, nós só pedimos que o Senhor olhe para nós. Sabemos que a atitude de orar, de buscar, de pedir é nossa. E nesse momento nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Colocamos diante de Ti as nossas vidas e Te pedimos, Deus, olha para nós. Olha para mim, para o meu problema, para a minha dificuldade. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, olhe para nós, nos ajude, nos abençoe, cure, transforme, restaure as nossas vidas. O Senhor conhece os desejos do nosso coração. O Senhor sabe o que estamos passando nesse momento, e nessa noite, Deus, nós pedimos, olhe para nós. Faremos o que for preciso para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós, porque cremos que é o melhor, Senhor. Olhe para nós nessa noite, Deus. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Você pode cantar isso nessa Senhor, noite? olha pra mim. Eu preciso do teu olhar. Fale pro Senhor. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Você pode falar isso mais uma vez? Olha pra mim, Senhor.
preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Amém? Se você entendeu que não existe nada que Jesus não pode fazer na sua vida, dê um aplauso ao Senhor, o mais forte que você puder. Glória a Deus. Amém? É bom ouvirmos a palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, pela palavra. Então é muito importante a palavra nos nossos corações. Amém?